Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem, terceirão? E aí, tá todo mundo hoje aí presente, né? Porque sexta-feira vocês lavaram a égua, né? Foram baianos, né? Ficaram dormindo. Tô sabendo que tem gente que ficou tocando bateria dentro de casa e não foi assistir a aula de inglês. Deixa vocês comigo, tá? E principalmente o senhor Bonfim. Eu fiquei sabendo que o senhor estava tocando bateria, tá? Deixa que depois na aula online a gente vai conversar. Mas tudo bem, espero que vocês tenham descansado, que vocês tenham passado bem, né? Tenham aproveitado aí o feriadão, já que vocês emendaram, né? A quinta, sexta, sábado, domingo. Agora, trabalhar, agora preparar para o vestibular, né? Pessoal, hoje é a nossa aula de filosofia. Cada 15 dias, né? A gente viu na aula passada Rousseau, no pensamento do contrato social em sociologia. Nós estudamos os filósofos, o pensamento de John Locke, né? Hoje a gente vai ver o pensamento de George Berkeley, tá? George Berkeley, ele nasceu na Irlanda, ali está a data de quando ele nasceu, tá? Ele era um homem muito religioso, de uma família religiosa, anglicana. Ele foi ordenado padre da igreja anglicana e depois nomeado bispo, tá? Em 1734 ele foi nomeado bispo. Ele é um filósofo que vem trazer assim grandes mudanças no pensamento da filosofia da época e às vezes tocar num assunto muito sério, porque ele foi vamos dizer, um empírico radical, tá? George Berkeley, ele dá uma mudança, ele vai contra todo o princípio do empirismo até então estudado, tá? Nós vimos lá os empíricos, os principais ali, Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, e vamos ver David Hume, né? David Hume, que eu acho que a gente já até estudou, se eu não estou enganado, né, com vocês. Entra então o pensamento de George Berkeley. George Berkeley, ele vai falar da imaterialidade do mundo e o mundo como percepção dos sentidos. A filosofia dele é baseada na percepção humana. Lembra da pergunta que eu fiz para vocês? Qual era a diferença entre a percepção e a sensação? John Locke diz que a gente aprende as coisas, a gente adquire o conhecimento através das nossas sensações. Para George Berkeley, a gente adquire o conhecimento das coisas através da percepção, tá? Tudo aquilo que se percebe é aquilo que é possível ser pensado. O que é percebido é pensado. O que não é percebido não se pode pensar. Ele fala que o conhecimento, né? Aqui é um pouco do histórico dele, tá? Que vocês vão ler aí para ver uma contradição, né? Que ele vai falar sobre os pensadores como Newton, Leibniz, Descartes e John Locke. Ele vai contestar um pouco essa realidade. E ele fala assim que os conhecimentos vêm dos sentidos, óbvio. Todos os seres existentes vêm através da nossa percepção. Então, a gente conhece as coisas pela percepção. Então, é a percepção de todas as coisas. Todos os seres existentes é a percepção. A frase mais famosa dele é esta: ser é ser percebido. Ele fala assim que ele viveu uma crise, né, desse pensamento, até que ele fala, mas espera aí, se eu percebo minha existência, então Deus existe realmente, porque Deus é o ser que a gente percebe.
E a partir do momento que a gente percebe, é essa existência perfeita dele. A existência das coisas é a percepção que temos dela. Então, eu percebo o frio, o calor, então eles existem, tá? Lembram, o que seria as sensações? As sensações advêm do olfato, do paladar, né? Do toque, da visão. São os 5, né? Os 5 órgãos que nos dá o sentido das sensações. Para ele, a sensação nos engana, porque tem muitas coisas que eu não tenho como pensar praticamente na questão da sensação. Ele veio para contrapor, né, toda a filosofia anterior. Então, o que ele diz aí que é bom vocês marcarem, tá? O que não é percebido pela mente, isto não existe. Eu só posso falar daquilo que existe da forma de perceber, tá? Eu percebo que isto então existe. Ele defende a imaterialidade do mundo em termos ontológicos, que seria a ciência. Ele fala que a ciência, ela não é verdadeira porque os experimentos, ele diz que o experimento é uma enganação humana. Porque muitas experiências não se dá para perceber. E se não se dá para perceber, ela deixa de existir. Eu só posso fazer algo que tenho essa percepção. O que é percebido existe. O que não é percebido não existe. Ele defende uma mente cósmica, né? Que é Deus. Deus é esse ser que somos nós, nessa mente cósmica de Deus, nós somos seres percebidos por Deus. Deus nos percebe. E aí ele fala assim, nesse sentido, o mundo nada seria se não existisse essa relação entre Deus e os seres vivos. Tá? Nada, não seria possível se não existisse essa relação entre Deus e os seres vivos. Seres vivos, nós. Então Deus percebe esta realidade, tá? Então olha lá, ele formulou um empirismo muito específico, tá? E na frase ele diz assim: ele acreditava totalmente no que se percebe pelos sentidos, a ponto de considerar loucura alguém pensar que há ideias ou coisas dissociadas deles, separada deles, tá? E ele também defendia a existência, né? Ele criticava, né, os filósofos que defendiam a existência das ideias gerais. Aí ele está falando até de Aristóteles, que quem começou das ideias gerais foi Aristóteles, quando ele faz o silogismo, que é a metafísica dele, né? A lógica racional, que eu começo das primícias gerais para depois particularizar. Quando ele diz lá, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então ele começou da primícia geral por uma primícia menor. E ele critica isso, ele fala que as ideias gerais é bobeira, não existe isso, as ideias gerais. Elas não têm como perceber. Se eu não posso perceber essas ideias gerais, então elas deixam de existir. Não há como existência desses seres. O que ele fala então? As ideias abstratas são invenções dos intelectuais. Olhe bem. Ou seja, elas não existem. Pois é impossível conceber, por exemplo, a ideia de movimento separada da ideia de um corpo que se move rápida ou lentamente, para frente ou para trás. Aqui ele está criticando a lei da gravidade, tá? Por exemplo, se eu falar que eu vou me queimar, a ideia que eu tenho do fogo que vai me queimar é a partir do momento que eu tocar. John Locke dizia que eu tenho a sensação
do fogo para depois a percepção. Ele diz, nós temos a percepção do fogo para depois sentir a dor. Mas a ideia da dor, ela é uma ideia que está dentro de nós e logo isso acaba. Ela deixa de existir. Mas a percepção que eu tive do fogo, essa vai ficar para sempre. Ele dá um exemplo da árvore, que quando a gente vê uma árvore, nós marcamos aquela árvore dentro de nós. Então ela passou a ter uma ideia. Mas para essa ideia eu tive que perceber a árvore. Como que eu ia perceber a árvore se a árvore não existisse? Então é preciso perceber, é preciso olhar ali, ela existe, então eu posso perceber. Eu percebendo, ela tem a sua existência. Aí no segundo ele fala, desse modo, para Berkeley, as ideias abstratas não passam de uma ideia particular, que repousa numa impressão sensorial. Aí a questão da árvore que eu falei para vocês, tá? Aqui está a frase dele, ser é perceber e ser percebido. Então, para ele só existe aquilo que percebemos, que está na nossa vida. E os conteúdos da consciência resultantes da experiência. Segundo ele, é errado pensar que uma ideia é o efeito de uma coisa externa. Por isso, elabora a afirmação. O que seria isso? Fora nas sensações. Então, ele fala que as sensações não podem trazer uma verdade absoluta para nós, tá? Ele só chega a essa conclusão quando ele passa a ver Deus, que Deus é o ser que percebe todas as coisas. Então, se Deus me percebe, eu existo. Se Deus não me percebe, eu deixei de existir, tá? O ser percebido é uma característica intrínseca que está dentro de nós. Desse modo, as ideias dos objetos sensíveis, segundo Berkeley, não vêm de nenhuma substância material, e sim espiritual. A única substância é o espírito. Aqui, o que ele está falando? Que não existe o mundo material. Então, ele defende a imaterialidade da alma. Ele fala que tudo o que existe está, a substância primordial está no lado espiritual. Quem não vive o espírito não pode existir, não pode defender essa total. Então, o que está em cima? Tudo que realiza em tudo. E por quem tudo existe, ou seja, é Deus, tá? Nos olhos, no nosso pensamento, na nossa vida do dia a dia. Gente, esse é o pensamento de George Berkeley, tá? Eu vou voltar o slide ali para vocês terem uma noção, ficar dando uma olhadinha, lendo aí. Logo mais a gente vai estar de volta aí na nossa aula online, tá? Para a gente bater um papo sobre a percepção, a sensação, a experiência e a imaterialidade do mundo, segundo o nosso querido aí, filósofo George Berkeley, no pensamento humano, tá? Até mais, fiquem com Deus, já estaremos aí, tá? Tchau, tchau, pessoal.